Pai querido, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante de Ti, declarar a nossa dependência do Senhor, para nós que falamos, para os irmãos que ouvem. Senhor, todos nós carecemos de Ti, Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos, tudo que nós temos vem do Senhor, e só o Senhor pode edificar as nossas vidas, Pai. Por isso nós estamos aqui diante do Senhor e rogamos as misericórdias do Senhor. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de abrir no Evangelho de João, para a introdução, capítulo 15, versículos 12 e 17. O versículo 12 vai dizer assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas o versículo 17 vai dizer assim também: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então nós temos aqui também um mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que nós devemos nos amar uns aos outros. E esse, acho que é o tema da minha mensagem nesta manhã, o nosso amor para com uns aos outros. Vamos ainda abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 17. Porque o Senhor, Ele fez uma grande obra conosco, nos salvando individualmente a cada um, mas Ele nos colocou no corpo de Cristo, Ele nos formou um povo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 17, vai dizer assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E vocês sabem que para fazer um pão, são necessário o trigo, e o trigo ele tem que ser amassado, ele tem que ser triturado, para que se possa fazer, né, o trigo. O grão, eles são grãos, né? E aí eles são triturados e faz o trigo, daí que se faz o pão. E assim somos nós somos comparados a isso aí, irmãos, a um pão, já não mais um trigo. Também somos trigo, mas nós juntos somos o pão. Amém? E esse pão, ele está posto para alimento. Ele é uma proposta também para o mundo. O mundo precisa olhar para a igreja e ver uma boa coisa, uma boa proposta, para ser atraída. Então, para isso, o Senhor, através do seu Espírito Santo, vai fazer a sua obra em nossas vidas, né? Vai moldar-nos, vai trabalhar conosco. Agora eu queria, ainda lá em 1 Tessalonicenses, se vocês quiserem deixar marcado aí Coríntios, porque a gente vai voltar aí para o capítulo 8, agora mesmo. Vamos só em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo a partir do 1 até o 12. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte
Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então, irmãos, nós vemos aqui que as cartas apostólicas, elas eram enviadas para as igrejas para que pudesse orientar os irmãos, para que os irmãos soubessem como se deve viver e agradar a Deus. Para isso eram escritas as cartas. Então, nós também hoje, nós precisamos nos guiar por elas. Porque ela vai ter o modelo, vai ter a forma, a maneira de como nós devemos agradar a Deus. E viver uma vida hoje em comunhão, em sociedade, de maneira que sejamos uma proposta, de maneira que sejamos modelos, que sejamos assim atrativos para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Nós somos uma proposta. Por isso que o Senhor, à medida que nós recebemos a sua palavra, nós vamos nos assemelhando ao Senhor. Por isso que nós precisamos da sua palavra, porque ela são os mandamentos do Senhor para moldar a gente, para transformar a nossa vida, para que a gente não continue vivendo agora que nós cremos, como vivíamos antigamente, quando éramos ímpios. Precisa haver mudança de vida, precisa haver mudança nos nossos hábitos, nossas atitudes, as coisas que são feias, as coisas que não condiz com o Senhor. Como nós cantamos, Ele é santo, e nós também devemos acompanhá-lo, devemos imitá-lo por meio da sua palavra. Amém, meus queridos? Uma das coisas que eu queria, que me veio ao coração para estar compartilhando com os irmãos, é um pouco sobre os escândalos que nós podemos causar com as nossas atitudes. E o escândalo, irmãos, quando você escandaliza um irmão, você não está amando o seu irmão. Nós vamos ver pela carta de Paulo, aí em 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo vai nos ensinar um pouco sobre isso aí. Porque essa carta, ela é uma carta resposta. Relataram para eles algumas coisas que os irmãos estavam passando e pediram ajuda. Então, ele endereça essa carta aos irmãos, trazendo conselhos práticos de como eles deveriam viver, para que pudessem viver bem e conviver uns com os outros em harmonia, em unidade, né? Expressando a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 8. Porque, ainda que aqui vai tratar acerca dos ídolos, né, de coisas sacrificadas a ídolos, que eles estavam tendo essa dificuldade lá em Corinto, porque ali tinha, por causa das tradições que havia ali, né, assim, dos costumes deles, eles tinham, havia as carnes que se vendiam nos açougues, nos mercados, né, nas feiras, naquele tempo, a maioria delas vinham dos cultos que eram oferecidos lá, que os sacerdotes ofereciam, né, e aí sobrava uma parte deles, e eles então mandavam aquilo, vendiam aquilo para as feiras, e as pessoas compravam aquelas carnes que eram o resto dos sacrifícios que eram feitos nos cultos pagãos. Então, aquilo gerava dificuldade para alguns irmãos, que eles tinham, aqueles que tinham, que viveram anteriormente naquela prática, né, que servia aqueles deuses lá, que nós sabemos, Paulo vai dizer que eles na verdade não são deuses, mas para alguns eles tinham como deuses. Então, quando eles via alguém comendo aquele sacrifício, eles se escandalizavam, aquilo gerava uma dificuldade, e alguns às vezes até comiam também daquela carne, e vinha gerar dificuldade na fé deles, na caminhada deles. Então Paulo vai dizer aqui, vamos ler agora a parte aí do capítulo 8, versículo 1,
ele vai dizer: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com os ídolos, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Está vendo, irmãos, o que estava acontecendo? Alguns, pelo seu conhecimento, que eles tinham esse conhecimento, sabia que não existe outros deuses, que só há um Deus, ele tinha esse conhecimento e ele estava livremente, ia para esses eventos que aconteciam ali em Corinto, e eles participavam daquelas coisas, comiam, e muitos desses eventos sociais acontecia dentro dos templos, naqueles lugares, aqueles templos pagãos, e ali alguns daqueles irmãos, tendo conhecimento de que não existe outros deuses, que só há um Deus, e que um só Senhor, eles então, debaixo desse conhecimento, armado com esse conhecimento, eles comiam daquelas coisas, tranquilamente, a sua consciência não ficava acusada. Mas alguns que tinham a familiaridade, que estavam acostumados a viver aquela vida ali, devotação, eles eram devotos àquelas coisas ali, e agora se converteram, eles ainda tremiam diante daquele, eles tinham uma dificuldade. Como alguns, talvez, aqui tenha dificuldade de varrer a casa à noite, porque acha que pode atrair alguma coisa, porque ouviu antigamente que o pai e a avó ensinou, e até hoje, às vezes, não varre a casa à noite. Não deixa o chinelo virado para baixo, porque acredita que pode ter alguma coisa. Será que tem? Mas o que acontece? A mente fica prejudicada com aquilo ali, fica armada com aquilo ali, e você, na dúvida, você vai lá e desvira o chinelo. Né? Mas a hora que você passa a entender que nada disso tem sentido, que o nosso Deus é soberano, Ele governa todas as coisas são para Ele, e nós somos dele, você começa a ter mais paz na tua mente, você começa a viver mais tranquilo. Irmãos, e isso acontecia com alguns irmãos ali em Corinto, eles estavam tendo dificuldade, e aqueles que eram dotados assim de mais saber, eles estavam vivendo na sua sabedoria, e querendo talvez, pela sua grande sabedoria, levar a igreja daquele jeito, sem amor. Mas a sabedoria e o amor precisam estar equilibrados. Quanto mais nós sabemos, mais nós temos obrigação de amar, porque nós temos como o nosso modelo é o Senhor Jesus, e aqui nós vamos ver falar dele, do que ele fez por nós, sendo Deus, né? Se humilhou, né? E morreu a nossa morte, pagou o que era a nossa conta, por amor a nós. Então, hoje também, irmãos, e nós não merecíamos isso, mas hoje também, nós também devemos olhar para os nossos irmãos com misericórdia, com olhar de misericórdia, ainda que você venha fazer, não comer coisa sacrificada, coisa lá das festas, né, que é comum aqui, folia de reis, né? Ah, não, agora então eu posso comer coisa da folia de reis. Talvez você vai ter dificuldade, outros não. E então como vão fazer? É melhor você evitar, por amor àqueles que você sabe que tem dificuldade com isso, porque ele foi devoto ali àqueles santos reis, que ele nem conheceu, nem sabe muita coisa. Então, meus amados, hoje para nós vivermos bem e não gerarmos dificuldade, nós vamos ver pelas Escrituras,
que nós precisamos amar os nossos irmãos e nos portar de maneira que nós não trazemos escândalo para ninguém, nem para os irmãos, nem para os ímpios, nem para os religiosos. Este é o ensinamento apostólico para a igreja, para nós vivermos bem. Paulo vai dizer que aqueles que se portam dessa maneira, ele agrada a Deus, ele vai bem com Deus e também agrada aos homens, porque se porta de maneira que não gera dificuldade, porque não é só causar escândalo não, é enfraquecer também, é entristecer os outros, com qualquer coisa. Nós vamos ver que não são apenas com, como vai dizer lá em Romanos também, com beber vinho, ou comer carne, ou comer coisa sacrificada a ídolos, que agora nós sabemos que não são nada, mas fazer também qualquer coisa que venha trazer dificuldade para os irmãos, para a fé dos irmãos. Porque nós temos que valorizar, irmãos, que a obra que o Senhor fez por cada um de nós é preciosíssima. Nós não fomos resgatados com ouro ou com prata, ou qualquer bem valioso dessa terra, foi com o sangue precioso dele. Amém? Então nós devemos valorizar os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, por mais fracos que eles sejam, por mais débeis no entendimento que eles sejam, nós precisamos amar os nossos irmãos. Ou ainda que às vezes ele não é tão débil, mas não entende o que você entende. Às vezes ele também sabe muito, mas ainda não alcançou o que você alcançou. E nós precisamos aprender a amar, suportar os nossos irmãos e caminhar com ele, ter misericórdia dele. Isso é o que o Senhor nos ensina. Você imagina se o Senhor fosse nos amar dependendo do nosso retorno? Não ia ter retorno nenhum, nós estávamos todos condenados. Mas nos amou, sendo nós fracos, sendo nós inimigos, ele nos amou. Quanto mais os nossos irmãos, né, devemos amar. Vamos seguir o texto, que aí os irmãos já vão com esse pano de fundo, acompanhando a leitura, porque a leitura é clara, o texto é claro. Versículo 8. Não é a comida, veja bem, na comida, irmãos, não tem nada. Na comida não tem nada. Paulo vai dizer, se você come ou deixa de comer, isso não vai trazer benefício nem malefício para você. A comida em si, ela não tem nada. Não há problema na comida. A questão é como você come. O que gera você comer isso ou aquilo. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Aí às vezes a gente não importa com os irmãos, fala, não, eu vou comer porque eu tenho a consciência que não tem problema nenhum comer isso aqui, não quero nem saber. Irmãos, esse não é o Espírito do nosso Senhor Jesus, esse não é o Espírito do Senhor que se entregou por nós, esse não é o Espírito que foi derramado sobre nós, para vivermos juntos, vivermos em amor uns com os outros. Amém? Que nós devamos, irmãos, considerar isso, pensar isso sobre todas as nossas ações, sobre todas as nossas práticas no meio da comunidade, no meio dos irmãos, não só aqui dentro do salão de reunião, mas o que nós fazemos, o que nós expressamos, seja aqui, seja nas redes sociais, o que nós estamos fazendo. Se isso está gerando prejuízo para alguém, isso está escandalizando alguém, isso é feio, isso é mundano, nós temos que pensar a partir desse ponto de vista. O zelo com os nossos irmãos. Porque, irmãos, a coisa fica séria. Jesus, lá em Mateus 18, vamos aí abrir aí Mateus 18, dar uma pausa aqui, Mateus 18. Ele dá uma advertência sobre a questão do escândalo, do tropeço. Mateus 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado nas profundezas do mar.
Olha só, irmãos. Olha o que seria melhor, você se afogar. É melhor se afogar do que você escandalizar um desses pequeninos que crê em mim. Talvez um desses que tenha pouco entendimento, não entende talvez o que você entende. O que você não está nem aí. Que você está pensando assim, não, minha vida é minha. Não, não é mais. Você foi comprado. Nós fomos comprados, nós não pertencemos mais a nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós somos propriedade exclusiva de Deus, a menos que você não seja salvo. O versículo 7 vai dizer assim: ai do mundo, por causa dos escândalos. Esse ai do mundo aqui não é o mundo que causa escândalo, não, e ai dele, não. É ai do mundo porque os crentes estão escandalizando o mundo. E o mundo está olhando para a igreja e não está vendo esperança. Por isso que é ai dele, porque eles vão ser condenados. Eles vão olhar para a igreja e não vai ver esperança, então eles não vão ter ânimo de procurar. Por causa dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venha escândalo. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Porque, irmãos, às vezes nós podemos nos tornar uma pedra de tropeço para o ímpio ser salvo. Nós podemos nos tornar um transtorno para aquele que estava procurando o caminho. Como vai dizer lá em Hebreus, fazei vereda direita para os vossos pés, para que aqueles que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Nós temos que rever os nossos caminhos, irmãos, as nossas práticas, a nossa vida, a maneira que nós vivemos quando estamos fora desse local de reunião, fora das vistas dos irmãos. Onde quer que nós andemos, nós temos que rever nossos caminhos. Nós somos cristãos, nós somos comprados, nós somos do Senhor, irmãos, nós somos uma propriedade dele, somos dele. Precisamos desistir de nós mesmos, entregar nossas vidas, viver, devotar-se a ele, querer mais dele, aprender mais dele, porque somos já dele. Vivamos, irmãos, intensamente para o Senhor, busquemos ao Senhor em oração, clamemos a ele pelas nossas debilidades. O Senhor conhece, irmão, nossas fraquezas, mas está disposto a nos ajudar. Agora, nós não podemos nos conformar com as nossas debilidades, estar satisfeitos, conformados, tranquilos, não podemos. Devemos nos incomodar e ir ao Senhor. Ele nos conhece. Ele sabe, Ele lembra que nós somos pó. E Ele está pronto, irmão, para nos ajudar. Foi Ele que nos fez. Somos dele. E foi Ele que nos escolheu, não fomos nós. Nós podemos confiar nele, irmãos, e buscá-lo, e pedir, Senhor, restaura meus caminhos, Senhor. Restaura minha vida, restaura meu ânimo, me ajuda a decidir por Ti. Abrir mão de uma vez por toda desse mundo, da glória desse mundo, dos elogios deste mundo. Eu quero ser elogiado pelo Senhor, quero ser louvado pelo Senhor, quero ser uma bênção para os meus irmãos. Eu quero ser exemplo para os meus irmãos, eu quero ser fonte de inspiração para os meus irmãos. Irmão, isso vai ser precioso. Isso é entesourar para o futuro, para a vida por vir. As coisas daqui vão passar. A nossa glória terrena, nosso físico, nossa beleza, diz Tiago que é como uma flor, né? Você olha assim uma orquídea, por exemplo, que é tão bonita, né? Mas dura tão pouco a flor dela. Tão pouco, uma beleza, uma textura naquelas flores, mas de pouca durabilidade. A nossa vida, talvez, diante dos olhos do Senhor, que 1000 anos para Ele é como um dia, talvez seja assim também, breve, né? Essa formosura, né? Que nós nos gloriamos e achamos que vamos viver desse jeito eternamente. Nós somos como uma flor, irmão, nós vamos murchando. E o que é que nós temos feito nessa caminhada? Né? Nós fomos agradáveis àqueles que nos viram, né? Trouxemos glória para o Senhor. Vamos voltar lá para Coríntios. O capítulo 8. .
versículo 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade, ela também, essa palavra liberdade também pode ser traduzida por direito, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Olha aí, é uma liberdade que nós temos, né? Mas que essa nossa liberdade não venha a ser tropeço para os fracos, para aqueles que não entendem igual você. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comida sacrificada a ídolo? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Olha o que está falando aí, irmãos. Versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Está vendo? Quando nós servimos a um irmão, nós estamos também servindo a Cristo. Como Paulo, quando perseguia, né, a igreja, sem saber o que estava, né, que ele estava obedecendo lá a ordem dos sacerdotes, ele saiu para perseguir a igreja, e o Senhor encontrou com ele no caminho e falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando nós fazemos alguma coisa aos irmãos, seja boa ou seja ruim, irmãos, é a Cristo que nós estamos fazendo. Quando nós ofendemos, não nos preocupamos, é com Cristo que nós estamos lidando. Por isso é que é muito sério nós não nos preocuparmos com o bem do outro, com a caminhada do outro, com o que vai causar ao outro a nossa postura, o nosso porte hoje, a maneira que nós vivemos hoje. Porque, irmãos, nós temos a palavra de Deus para nos orientar. Nós temos. E há, de fato, muita liberdade que o Senhor nos deu. Paulo vai dizer lá em Romanos, que nós podemos tê-la diante de Deus, entre nós e Deus só. Os outros não precisam saber da nossa liberdade para que isso não gere dificuldades. Porque às vezes são coisas que a tradição trouxe como uma verdade que às vezes não é. Mas está impregnado em muitas mentes. Então, para que você não gere prejuízo para alguém, se você viu alguma coisa, você tem uma liberdade no Senhor e aquilo, pelas Escrituras, você sabe que não é um pecado, você pratica isso, você e o Senhor. Viva você e o Senhor nessa liberdade, mas que os outros, para que você não venha trazer problema para os outros. Versículo 13. E por isso, Paulo vai concluir esse 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Esse capítulo, o 9, também Paulo vai mostrar agora aqui o zelo dele. O zelo dele com respeito aos irmãos. Eu acho que eu vou prosseguir aqui nesse capítulo. Eu pensava seguir outro rumo, mas eu vou seguir nesse capítulo. Espera aí, vou dar uma pausa. Ele aqui também, Paulo vai continuar no capítulo 9, falando dos seus direitos, os quais ele abriu mão. Ele abriu mão para não prejudicar a pregação do Evangelho, para não prejudicar os coríntios. Ele abriu mão do direito que ele tinha. Outra vez nós vamos estar vendo isso daí. Como nós estamos falando de escândalo, nós vamos partir lá para Romanos, porque é um texto clássico. Um dia eu estava compartilhando lá em casa, e aí a Kênia, do irmão Wesley, me lembrou dessa passagem, né? Porque esse assunto nós compartilhamos um pouco na reunião de bairro. E então eu queria vir aqui para os irmãos, Romanos capítulo 14. Vamos partir para o versículo 13. Versículo 13 do capítulo 14 de Romanos. Não nos julguemos mais uns aos outros,
Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Olha aí. E isso aqui você pode aplicar não só à comida, mas a qualquer coisa. Que nós vamos ver que Paulo usa esse termo mais à frente. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Versículo 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Amém, amados? Então, se nós aprendermos a viver de maneira que as nossas práticas, nossas atitudes não gerem dificuldade para os irmãos, nós vamos ser agradáveis a Deus, né, e aprovado pelos homens. Os homens vão nos considerar aprovados, ou seja, você vai poder ter comunhão livre com Ele, você não vai haver em você, Ele não vai ver em você motivo de tropeço para a fé dele. Ele vai ver em você numa pessoa, ele vai imaginar ou ele vai visualizar assim, esse irmão ele é sério, ele vive em seriedade, ele se porta com decência, ele se porta bem, ele é um exemplo para mim, ainda que às vezes você tem algumas coisas que ele não crê, mas você usa desse seu direito em particular. Você não vai vituperar o seu bem, aquilo que você dá graças a Deus, né, e participa, você não vai trazer um vitupério sobre isso. Você recebe com ações de graça. E você então pode ter comunhão com aquele irmão vai ter comunhão com você. Vai chegar na sua casa para participar de um churrasco, ele não bebe Coca-Cola, você não traz Coca-Cola para a mesa. Ele se escandaliza com Coca-Cola, você não põe Coca-Cola diante dele. Ele vai comer o churrasco com você com a maior alegria, tomando um suquinho de limão. A maior satisfação, no maior prazer ali com você. Mas depois que ele sair, foi embora, você pegou o restinho da carne que sobrou, esquenta de novo, traz, mulher, aquela Coca-Cola de garrafa, que já está trincando lá na geladeira. Você ainda vai botar uma fatiazinha de limão em cima. Irmãos, eu estou falando aqui rindo, é brincadeira, mas tem irmãos que se escandalizam com Coca-Cola. Você pode achar, né? Nossa, mas escandaliza com Coca-Cola. Tem irmãos que se escandalizam com bigode. Eu já vivia entre irmãos que tinham seus escândalos, aí ele às vezes ele encontrava com a gente e falava que a gente tinha que andar direito, tinha que caminhar com ele, porque ele se escandalizava, né, porque a gente usava bermuda, o irmão se escandalizava quando a gente usava bermuda. Eu falei assim, mas você sabia que tem irmão que se escandaliza com o seu bigode? Ele tinha um bigodão daqueles de sargento, sabe? E aquele bigode, olha aí, ele... Então, irmãos, assim é que acontece. Nós precisamos aprender a amar os nossos irmãos e ter zelo uns pelos outros. Eu acho que foi por isso que o Silas Malafaia arrancou o bigode dele, que ele também tinha um bigodão. Amém, meus queridos? Vamos avançar um pouquinho mais aqui nessa leitura. Versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para os outros. Você veja, irmão, como é que Paulo está preocupado com a igreja, com a edificação da igreja, com o bem-estar da igreja. Esse era o zelo de Paulo. Ele sofria dores de parto pela igreja, até que Cristo fosse formado nos irmãos, ou seja, até que Cristo aparecesse mais na vida dos irmãos. Era isso que ele queria ver, então por isso ele ensinava a palavra, porque a palavra, ela é o verbo é Jesus. À medida que nós o recebamos, nós
cremos, nós abraçamos, nós oramos, pedimos ao Senhor, Senhor, faça isso em mim, cumpra isso em mim, me ajuda a andar assim. Nós estamos recebendo o Senhor, nós estamos recebendo dele, daqui a pouco nós estamos fazendo aquilo que nós lemos nas Escrituras, e aí nós estamos expressando o Senhor Jesus. E é Ele que gera salvação para as pessoas, é Ele que vai atrair a atenção daqueles que ainda não conhecem o Senhor. É a vida de Jesus em nós, irmãos, que é vinda através do Espírito Santo, gerada através do Espírito Santo e pela palavra, pelo ouvir da palavra. A palavra, ela vem, ela limpa, ela lava, ela purifica, ela santifica, ela capacita a gente para toda boa obra. A palavra, só a palavra pode fazer isso, irmão, por nós, através da ação do Espírito Santo. A palavra traz tudo o que nós precisamos, até o entendimento, para nós louvarmos ao Senhor com entendimento. Porque às vezes nós pensamos assim, não, eu não estou sentindo nada, então eu não vou levantar a mão, não estou sentindo nada, eu estou triste hoje. Tudo bem, está alguém triste? Chama os presbíteros, ore sobre ele, né? Ore, faça oração. Está alegre, cante louvores. Por que nós vamos cantar, irmãos? Porque o Senhor é digno de ser louvado. Não é porque nós precisamos cantar, não é porque nós estamos sentindo uma alegria, um fogo, como às vezes acontece esporadicamente, poderia ser mais constante, depende da nossa busca por Ele, nossa procura por Ele, e nós vamos ter isso mais constante. Mas enquanto nós não sentimos isso, irmãos, nós louvamos a Deus com entendimento, fazemos um culto racional. O Senhor é digno, por isso eu o louvo. Ele é merecedor, por isso eu o louvo, eu o bendigo, eu o exalto, eu canto para Ele, porque Ele já fez uma grande obra na minha vida, por mim. Por isso Ele é digno de ser adorado, eu o louvo com entendimento. Não estou sentindo nada não, mas Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser louvado. Irmão, fazemos com entendimento, um culto com entendimento, com clareza, porque Ele é merecedor, né? Desejando, porque nós podemos acompanhar as letras que são colocadas, irmãos, tem letras que são uma oração, é um clamor, é um desejo, e se você prestar atenção nas letras que muitas das vezes são cantadas pelos cânticos, aquilo pode quebrantar o seu coração, o Senhor pode falar ao seu coração, você pode se quebrantar por ver a expressão do seu amor, do amor de Deus por nós. E aí às vezes aquela treva que nós enfrentamos durante o nosso dia de trabalho, ou em casa, né, no seu negócio, aí você vê aquelas letras ali, você vê a expressão do amor do Senhor, e aquilo vai limpando o seu coração, e você começa agora a expressar com muito mais alegria aqueles cânticos, com muito mais sentido. Mas é preciso que, irmãos, que nos voltemos, nesse breve momento que passamos reunidos aqui, nos voltemos para o Senhor, nos voltemos para os cânticos, para cantar a Ele, né? Não somente pela inspiração dos irmãos ali que tangem os instrumentos, mas nós também podemos sugerir os cânticos que o Senhor tem falado no nosso coração, pela nossa alegria, nós podemos sugerir os cânticos, e se os irmãos souberem cantar, né, eles vão cantar e vão nos ajudar, senão nós vamos cantar sem instrumento, mas vamos louvá-lo, porque Ele é digno, irmãos, pelo que já fez por nós, amém? Pelo que já fez por nós e pelo que Ele é, pelo que Ele é. Versículo 20. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem que come com escândalo. Viu, irmãos? O alimento em si, eles não têm nada, nenhum problema. Ele não arrumou nada com ninguém, ele é um alimento. Mas às vezes, ele pode ter sido um alimento que de fato foi em algum lugar oferecido. Algum que as pessoas que ofereceram consideram como santo ou como Deus. E aí você está ali, você sabe disso, você procura evitar. Porque você pode gerar um prejuízo para aquela pessoa, ou para quem esteja te vendo. Ainda que o alimento em si, não há problema no alimento. A terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. É dele. E nós somos dele também.
é bom não comer carne, nem beber vinho, olha agora, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar e depois ou a se ofender ou a enfraquecer. Não só tropeçar, mas se ofender ou enfraquecer. Coisas práticas nossas, irmãos, que às vezes pode enfraquecer na caminhada dos nossos irmãos. Aí daqui a pouco o irmão parou de vir às reuniões, a gente, o que está acontecendo, gente? Ah não, ele escandalizou com alguém aí, né? Vamos tomar cuidado, vamos ter zelo pelos nossos irmãos, até as nossas palavras, irmãos. Às vezes nós somos imprudentes, eu sou também imprudente às vezes com as palavras, e aí tem que retroceder, temos que voltar atrás, pedir perdão para restaurar o irmão, para ele ficar bem na comunhão com o Senhor, para ele não se desviar, porque às vezes ele se aparta dos irmãos, e é isso que o inimigo quer, ele vai se apartar do meio do rebanho, e o inimigo vai investir ainda mais para destruir ele, para arrastar ele mais e mais. Aí vai logo aparecer proposta para ele, no mundo, porque é isso que o inimigo quer. Então vamos tomar cuidado, irmãos, com nossas palavras também, porque às vezes a gente se porta direitinho, mas quando a gente abre a boca perto dos irmãos, a gente ofende os irmãos, a gente entristece os irmãos. Alguém sumiu, está um tempão sem vir na reunião, a gente não sabe por quê, às vezes o indivíduo estava doente, a gente não foi visitar, aí quando ele vem, fala assim, rapaz, apostatou da fé? Largou o Senhor? Foi pular carnaval? E o irmão estava doente, ninguém foi lá. Imagina que pancada que esse irmão sofre, irmão. E às vezes ele estava doente, estava orando pela igreja ainda. E aí quando vem a comunhão, todo alegre, né, que pôde agora recuperar e está na reunião, aí a gente chega perto, alguém chega perto, apostatou da fé, que tem muito tempo que eu não te vejo aqui. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos. É melhor você chegar e dizer que estava com saudade. Talvez ele vai dizer, por que você não foi lá em casa? Nós temos sido falhos, irmão, nessas coisas. Nós temos sido falhos. É triste para nós, mas nós precisamos rever isso, tomar cuidado. E quando alguém você falar, irmãos, porque às vezes nós ficamos embaraçados com as nossas coisas e nós sentimos falta realmente dos irmãos, oramos por ele na nossa casa, oramos por ele às vezes na reunião de oração, aí quando o irmão aparece, você vai falar, irmão, poxa, estava com saudade, o que aconteceu? Aí fala, por que você não foi lá em casa? Aí você não fica triste não, porque o irmão sentiu falta sua, né? Aí você abraça ele, fala, não irmão, eu sou falho mesmo, eu devia ter ido, eu preciso me arrepender disso, porque é de fato, irmãos, é falha nossa. Nós precisamos ser mais zelosos uns com os outros, todos nós. Não é porque às vezes um irmão está pregando aqui, ou tem muita aparição em público, que a gente acha que ele é o super-homem, que ele não tem problema, ele não precisa de ninguém, ele vive sozinho. Ele vive no terceiro céu, ele anda com Jesus do lado o tempo inteiro, ele nunca sente falta de ninguém. Não existe isso. Até Paulo, que é um grande exemplo, ele fala que tomou ânimo com a chegada de Tito. Então ele estava sentindo sozinho. Irmãos, então nós que somos muito mais fracos, também sentimos faltas uns dos outros. Eu quando me acidentei, muitos irmãos foram lá em casa me visitar, como aquilo foi bom para mim. Como aquilo foi bom para mim, uma experiência que eu tive que eu não tinha tido antes, de receber tantos irmãos na minha casa. Né? É muito bom, é muito bom. Espero poder retribuir aos irmãos este amor. Vamos terminar esse capítulo aqui. 22. A fé que tens, olha aqui, ele vai falar para os fortes, os que se consideram fortes. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O que quer dizer aqui? Porque às vezes você pode ver o seu irmão fazendo determinada coisa que antes você achava que não podia, aí você, não, também vou fazer isso. Mas aí a hora que você vai fazer,
tua consciência pesa. Mas será? Será que o Espírito Santo não está triste comigo agora? Ai, meu Deus. Aí você fica pesaroso com aquilo dali. Ai, você não tinha fé, você não teve clareza sobre aquilo que você quis fazer, porque viu alguém fazendo. Aí a sua consciência pesa, isso é pecado. Aí se torna pecado. Porque nós mesmos estamos tendo dificuldade. Amém, meus amados? Então que o Senhor possa trazer essa luz para nós, sobre o cuidado que nós devemos ter com os nossos irmãos. O zelo que nós devemos ter uns com os outros, para que nós não sejamos uma pedra de tropeço para os nossos irmãos, mas que possamos ser uma bênção para os nossos irmãos. Ser como o Senhor Jesus aqui gostaria de ser para ele, né? Ou para ela. Sejamos nós, irmãos, assim. Pensemos no outro. Pensemos no outro. Vamos considerar os outros. Vamos pensar. Vamos amar os irmãos. Vamos pensar antes de falar, para ver será que se eu falar isso vai ser ofensivo? E se o irmão se ofender, mesmo a gente achando que não vai, vamos pedir perdão, falando, não, irmão, não foi essa a minha intenção, irmão. Não foi essa a minha intenção. Né? E vamos nos restaurar, irmãos. Amém? Restaurar. Se você conhece alguém que se ofendeu, busque restaurar, busque pedir perdão para ele, mesmo que você não está errado, mas ele se ofendeu, vai lá, pede perdão para ele, restaura a comunhão. Porque nós precisamos ter paz uns com os outros, irmão, porque se tivermos intriga entre nós, aí nós nos ajuntamos e queremos a presença do Senhor entre nós, que o Espírito Santo passeie entre nós. Como que vai acontecer isso? Nós estamos em dificuldade uns com os outros. Nós mesmos impedimos a ação do Espírito Santo. Porque a palavra nos manda nos restaurar uns com os outros. Se ofender, vamos pedir perdão. Se estamos ofendidos, vamos perdoar. Vamos liberar os irmãos. Vamos perdoar, assim como o Senhor nos perdoou, devemos nós também perdoar. E devemos, irmão, nos portar tendo o Senhor Jesus como nosso exemplo. Tendo Ele como nosso exemplo. Ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra nós. Né? Nos amou. Amém? E suportou a cruz por nós. Que nós também possamos suportar um pouco, irmãos, a nossa liberdade, abrir mão um pouco de nossas liberdades em prol dos irmãos, para a bênção dos irmãos. Que o Senhor nos ajude. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Queremos Te bendizer, agradecer a Ti pela Sua palavra. Senhor, e nós temos a tendência de sermos individuais, de buscar a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa diversão, e às vezes nós esquecemos dos outros. E a nossa sociedade, a sociedade a qual nós vivemos, cada vez mais prega sobre isso, Senhor, que devemos prevalecer, que devemos estar à frente e avançar e crescer independente de sobre quem nós pisamos. Senhor, e não é assim que o Senhor nos ensina. Tu nos dar o exemplo de servos, que devemos ser servos uns dos outros, que devemos amar uns aos outros, perdoar, suportar, carregar os fardos uns dos outros. Senhor, nos ajude, Pai, que a Tua palavra cada vez mais abra os olhos do nosso entendimento, dissipa as trevas da nossa mente e nos ajuda, Senhor, e nos ajusta para que possamos estar juntos e amar a comunhão dos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, e amar-nos uns aos outros. Pai, em nome do Senhor Jesus, socorra-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amados.